Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui com o desafio da nossa segunda lição da nossa escola bíblica, amém? Nós estamos estudando a lição Crescendo em Graça e Conhecimento, né? E hoje nós vamos tratar na nossa segunda lição sobre oração. O título da nossa lição é Jesus, ensina-nos a orar. Amém? E antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí mesmo onde você está e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos e apresentamos a Ti, Senhor, esse momento. Nós queremos lhe pedir que o Teu Divino Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, abençoa, ó Deus, esta lição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, antes de tudo, nós estamos em uma escola, não é verdade? E como toda escola, exige de nós alguns materiais, certo? E um dos materiais imprescindíveis é a nossa Bíblia, amém? Então, gostaria que você colocasse a sua Bíblia de lado, colocasse a sua revista do outro lado. É bom também ter sempre um lápis, uma caneta para você fazer as suas anotações, nenhum papel, nenhum caderninho de anotações que assim você desejar, certo? Porque isso vai lhe ajudar, são ferramentas que lhe ajudam no seu aprendizado. Amém? Então, como nós estávamos falando, nossa lição de hoje tem o título Jesus, ensina-nos a orar. E essa lição vai nos levar através do modelo de Jesus, né? Através da vida de Jesus, nós vamos compreender que a oração nos propicia uma vida vitoriosa e uma vida abençoada. Nós vamos aprender também que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. E também vamos aprender a desenvolver uma vida de constante oração e de relacionamento com o Senhor. E antes eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no nosso livro, no nosso texto-chave, que está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 39 a 46. Dá uma pausa no vídeo, abra a sua Bíblia e depois retorna para lermos juntos. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 22, do 39 a 46. Acompanha comigo, por favor. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem, para que não cedam à tentação. Logo de cara, o Senhor Jesus ele já nos ensina uma lição preciosa, né? Através da oração, através da prática da oração, nós recebemos do Senhor não só bênçãos, mas nós recebemos do Senhor força, nós recebemos do Senhor motivação, nós recebemos do Senhor a proteção. O Senhor envia até anjos ao nosso respeito para nos beneficiar, para nos fortalecer. E aí nós entramos no nosso primeiro ponto da lição: como Jesus orava. Diversas referências bíblicas revelam-nos a vida de constante oração de Jesus. Se você olhar a vida do Senhor Jesus, você vai perceber que Jesus, ele tanto edificava
a sua oração a sós, né? O seu relacionamento com Deus sozinho, né? E eu gostaria que você anotasse aí nas suas anotações um altar pessoal. Nós também vemos na vida de Jesus que ele também tinha uma oração em pequenos grupos, né, em família, ali só com seus discípulos. Então eu gostaria que você anotasse também um altar familiar. E também observamos na vida do Senhor Jesus, quando ele orava junto às pessoas, junto à multidão, junto a várias pessoas, né? E aí eu gostaria que você anotasse um altar congregacional, um altar como igreja, né? Várias pessoas. E aí nós vamos estudar ponto a ponto, amém? Vamos para o ponto 1.1. Jesus orava a sós. Leia comigo na sua revista. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus priorizava tanto a vida de oração que antes de o dia amanhecer, ele já estava de joelhos falando com seu Pai Celeste. Esse orar a sós, esse altar pessoal, é algo que todo cristão deve ter, é o nosso devocional diário, né? E isso, o Senhor Jesus era claro que ele sempre saía para orar a sós, num lugar deserto. No entanto, que o Senhor Jesus nos ensina que quando nós formos orar, vamos orar em secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta e fica ali sozinho, que o Senhor que lhe vem em secreto, ele vai lhe ouvir, ele vai lhe responder. Então, esse altar pessoal, coloca aí um tracinho do lado e escreva rotina. É algo que tem que ser rotineiro. Vamos para o nosso 1.2. Jesus orava em pequenos grupos. Acompanha comigo. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. A oração em pequenos grupos oferece uma rica oportunidade para o crescimento espiritual. Quando nós falamos em pequeno grupo, a gente lembra sempre de família, porque é sempre o primeiro grupo que toda pessoa tem, é a família. E quando eu falo de duas pessoas, que já é um grupo, sempre me lembra do versículo que está lá em Mateus 18, versículo 19 e 20. Por favor, lembra que eu falei que você tem que ter sempre a sua Bíblia aí do lado? Então, abra em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Dá uma pausa e depois você volta. Diz assim a palavra do Senhor: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Meus amados, quando você junta com mais outra pessoa, com a sua família, por exemplo, e eu costumo sempre falar de casal, né? O casal são dois, né? Então, quando eles estão juntos em oração, o Senhor está ali e tudo que vocês concordarem, tudo que vocês pedirem, será feito. Será feito. Fala que tudo que você concordar em nome do Pai, isso lhe será feito. Então, você pode colocar do lado onde você escreveu altar familiar, escreva aí do lado específico. Ou seja, quando você tem um propósito específico, quando você tem um projeto, quando você tem um plano, quando você tem algo, né, que deve ser ali compartilhado, sempre ore com mais uma outra pessoa, com o seu cônjuge, né, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, né, com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder, sobre aquele propósito, né, porque é algo específico, é um propósito, amém? Vamos para 1.3. Jesus orava em público, acompanha comigo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Está lá em João 11:41. Tudo que o Senhor Jesus realizava tinha um propósito de glorificar o Pai.
Em todas as orações do Senhor Jesus, nós percebemos que ele sempre glorifica ao Pai. Isso é em todo tipo de oração. Porém, quando você está orando em público como igreja, você ali está sendo usado como instrumento, como vaso de bênção para aquelas pessoas que estão lhe ouvindo. No entanto, que se você continuar lendo essa palavra, esse texto de João, Jesus fala depois: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou falando isso para que as pessoas que estão me ouvindo saibam realmente que o Senhor me escuta. Então, quando nós oramos em público, né, é uma forma de você, através da oração, abençoar outras pessoas que estão lhe ouvindo. Deus usa a sua vida, usa a sua oração como um instrumento para chegar ao coração daquele povo que está ali junto com você. E em todas as orações do Senhor Jesus, esse foi sempre o objetivo. Amém? E aí eu gostaria que você colocasse aí do lado onde você escreveu altar congregacional, você escrevesse do lado extraordinário, no sentido de que não é comum, de que não é ordinário, mas sim algo extra, né? Algo extraordinário. Amém? E vamos para o nosso item 2. Jesus nos ensina a prática da oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus amados, o que significa perseverar? Diane, o que é perseverança? Significa permanecer, continuar firme. Significa uma coisa constante, significa persistir. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós devemos permanecer em oração. Nós devemos ser constantes na oração. Amém? No entanto, que em 1 Tessalonicenses 5,17, ele nos diz: orem continuamente. Amém? E aí vamos para o nosso subitem 2.1. As bênçãos da prática da oração. Acompanhe comigo na sua revista. Diz assim: ao orarmos, somos ouvidos pelo Senhor, submetemo-nos à autoridade que há no nome de Jesus, contamos com a ajuda do Espírito Santo, devemos aguardar com perseverança a resposta que vem do Senhor, demonstramos fé para receber as bênçãos pedidas, aceitamos a decisão da soberana vocação de Deus. E eu ainda gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Dá uma pausa, abre lá e depois volta. Amém? Tiago 5, versículo 15 diz assim: essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Ou em outras linguagens de Bíblia, né, nós temos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração, além das bênçãos que nós lemos aqui na lição, ela também tem o poder de curar, ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de perdoar pecados, ela tem o poder de produzir os resultados pelos quais elas foram estabelecidos. Então, através da oração, nós temos uma chave que abre qualquer porta. E quando nós sabemos usar essa arma que é a oração, ninguém te segura. O inferno não pode lhe segurar. Inimigo nenhum pode lhe segurar. Porque a oração, como diz o texto que acabamos de ler em Tiago, ela tem grande poder. E se você quer ser um homem poderoso, se você quer ser uma mulher poderosa, utilize-se desta arma, a oração. Amém? E para tanto, meus amados, eu costumo sempre frisar isso com as pessoas que estão mais próximas de mim. O hábito da oração, ela é muito importante. Lembra que quando você anotou aí, o altar pessoal é justamente isso, é uma rotina.
né? E se você ainda não conseguiu colocar isso como um hábito, né? Eu posso até lhe dar umas dicas. Eu sempre coloco o meu celular para despertar. Eu coloco ali o horário todos os dias, oração. E aí eu sei que quando ele desperta, peraí, tenho que largar tudo e vou orar. E isso no início vai requerer realmente uma disciplina da sua parte, né? Mas quando você aprende, né, a viver da oração, é como você acordar cedo de manhã, né? Nos primeiros dias, meu Deus, para acordar cedo é um sufoco. Mas quando você pega no tranco, seu corpo mesmo ele já acorda sem precisar de despertador, né? A mesma coisa é o hábito da oração. Vai chegar um momento em que seu corpo, que a sua mente, seu coração, seu espírito vai pedir isso de você. E isso é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos então para o nosso 2.2, a prática da oração e a soberania de Deus. Acompanha comigo na sua revista. Em Mateus 7:8, Jesus diz: aquele que pede, recebe. Certamente, gostaríamos que tudo o que pedimos a Deus fosse nos concedido. No entanto, não é isso que o Senhor afirmou com essas palavras. Muitas vezes, nossa vontade discorda da vontade divina. Por isso, precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós e devemos submeter-nos ao seu querer. Meus amados, esse é um ponto um pouco até delicado, onde muitos cristãos, eles não conseguem entender, não conseguem compreender o porquê que oram e nunca é ouvido, né? Ou nunca é recebido o que eles pedem. Mas na verdade, não é que eles nunca é ouvido, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ele nos ouve. Porém, ele só nos concede aquilo que está de acordo com a sua vontade. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 João 5,14. Dá uma pausa, abre e depois volta. 1 João 5,14 diz assim a palavra do Senhor: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Geralmente, quando nós vamos orar, eu sempre peço ao Espírito Santo para que ele me ajude a falar aquilo que está de acordo com o coração dele, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, né? Porque certamente Deus ele não vai nos conceder algo que no ver dele não vai ser bom. E é aí que vem a nossa confiança no Senhor, de confiar nos projetos dele, de confiar nos planos dele e não nos nossos, né? Eu tenho duas filhas, a Letícia e a Lavínia. A Lavínia tem 5 anos. E a Lavínia, ela gosta quando o pai dela dá uma volta de moto, né? O pai tem moto, então quando dá uma volta de moto, ela gosta muito de moto. E aí teve uma vez que ela chegou pro pai e pediu: pai, o senhor me dá uma moto? Uma moto? Uma menina de 5 anos? Pois é. Aí você pode me dizer: poxa, que pedido mais, né, extravagante. É lógico que nós, como pais, não vamos dar uma moto para uma criança de 5 anos, não tem cabimento isso. Mas às vezes a nossa oração para com Deus é assemelhante a isso. Às vezes nós, com 5 anos de idade, pedimos a Deus: Senhor, me dê uma moto, né? Peraí, ainda não é o momento, você precisa crescer, você precisa aprender, você precisa se capacitar para ter a habilidade de manusear uma moto, você precisa crescer para ter força para sustentar uma moto, enfim. Então, às vezes, Deus ele não nos concede algo porque às vezes não estamos preparados para aquilo, ou que aquilo futuramente vai nos tirar, vai nos prejudicar, ou até nos tirar da presença dele, ou até nos tirar nossa salvação, nossa vida eterna, enfim. E é aí que vem a questão de nós confiarmos na soberania de Deus, confiarmos nas mãos dele e sabermos que o plano dele é melhor do que o nosso. Amém? Amém. Continuando então a nossa lição,
Vamos para o subitem 2.3. Princípios que não devemos esquecer na prática da oração. São princípios os quais nós cristãos sempre devemos ter conosco, né? Principalmente quando nós formos orar. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6 ao 15. Tá? Dá uma pausa, abre e depois você volta. Mateus 6, 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. A orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Nessa oração que o Senhor Jesus nos dá como modelo, ele nos traz alguns princípios que nós cristãos devemos ter sempre em mente. E o primeiro princípio é o princípio da paternidade divina. Logo na oração, quando ele diz Pai Nosso. Ou seja, nós reconhecemos como filhos de Deus e nós o reconhecemos como nosso Pai. Então, o princípio da paternidade. Segundo, o princípio da autoridade divina, quando nós falamos que estás no céu, significa que está elevado. Nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que Ele é quem governa o nosso viver e não mais eu. Amém? Terceiro princípio, o princípio da reverência. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome. Esse princípio da reverência é algo que não está apenas na sua vestimenta, na sua atitude, está também a reverência na sua oração, né? Não ore ao Senhor de qualquer forma, né? Tenha reverência, porque Ele é santo. Santo, né? E nós, quando estamos orando, estamos pisando no lugar santo. Onde você estiver, pode ser dentro da barriga de uma baleia, mas onde você dobrar o seu joelho, onde você se dobrar para orar, aquele lugar se torna santo, porque a presença do Senhor vem sobre aquele lugar. Então, por isso o princípio da reverência. Amém? Quarto, princípio da prioridade. Quando nós falamos, venha o teu reino. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 6,33. Amém? Dá uma pausa e abre. Mateus 6,33 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Colocar sempre no nosso coração que a prioridade é sempre o reino do Senhor. Amém? Próximo princípio, o princípio da submissão. Quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos estar preparados, meus amados, para a resposta de Deus. E essa submissão está dizendo, Senhor, independente da sua vontade, independente da sua resposta, que sim ou que não, que espera um pouco mais, eu vou aceitar, eu vou acatar. E esse princípio tem que estar impregnado em nós. Amém? Próximo princípio, o princípio da providência.
Esse princípio da providência eu acho ele espetacular e eu gostaria que você lesse comigo o texto que está lá em Mateus 6, do 25 ao 34, tá? Lembra que nós estamos numa escola e escola é isso, escola é a gente pesquisar, é a gente abrir a Bíblia mesmo. Então, abre lá, Mateus 6, a partir do versículo 25 e leia comigo, por favor. Diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Esse é um princípio que nós devemos ter sempre em nosso coração, tanto em oração como na nossa vida diária, o princípio da providência. Sabermos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e Ele sabe o que nós precisamos, né? Então aí vem o princípio da não ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Da preocupação demasiada. Saiba que o Senhor Deus é aquele que nos provê, né? No entanto, que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a pedir do dia, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, né? Então, meus amados, não se preocupe com o que vem amanhã ou depois da manhã. Coloque a sua confiança no Senhor. E ainda tem o princípio do perdão recíproco. O princípio do perdão recíproco. Quando nós oramos ao Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Aí vem justamente nos falando e nos ensinando que o Senhor ele perdoa os nossos pecados à medida que nós também perdoamos aquele que nos ofende, né? Quando nós temos a disposição para perdoar, o Senhor ele também nos perdoa. O perdão recíproco. Princípio da confiança na proteção divina. Quando nós oramos: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a confiança no Deus que nos protege, no Deus que está ao nosso lado, no Deus que está adiante de nós, nos escondendo, né, dos nossos inimigos, nos protegendo debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, como diz o salmista Davi, né? Essa é uma confiança que nós temos que ter sempre em nosso coração, que o Senhor ele nos guarda, o Senhor ele nos protege. E por último, o princípio da adoração verdadeira, quando nós encerramos a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É quando nós reconhecemos que todo o poder é dele, que o reino é do Senhor e toda a honra pertence a ele, né? E esse princípio da adoração é o que nós devemos ter sempre em nosso coração. Em todos os momentos que você for orar, você leve ao Senhor a sua adoração. Amém? Inclusive, eu queria mostrar para vocês algo que eu fiz que me ajuda muito quando eu vou orar. Eu sei que não vai dar muito... ele fica invertido, né, por conta da câmera, mas eu vou explicar para vocês, tá? Isso aqui é tipo um relógio de oração, ou alguns chamam de roda de oração, certo? E aí você que tem alguma dificuldade para orar,
né, como eu tinha muita dificuldade, eu utilizava tipo essa roda para orar. Cada pedacinho desse, tá vendo? Eu determinava um tempo. Por exemplo, cada pedacinho desse eu cronometrava, exemplo, 5 minutos, né? Então aqui no número 1, adoração e louvor a Deus. Então, primeira coisa que eu fazia na oração era adorar e louvar o Deus, né? Elogiá-lo, né? Dizer da sua soberania, da sua grandeza, do seu poder, exaltá-lo, né? Adorá-lo realmente, colocar ele no centro sempre da sua oração, né? Segundo, consagração e entrega total a Deus, uma submissão, né? Que é quando a gente se reconhece que nós somos pecadores, reconhece o nosso estado, né? Reconhece a soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? E ali você faz a sua entrega total, né? Depois do número 3, eu passava mais 5 minutos, o quê? Confessando meus pecados e pedindo perdão ao Senhor, né? Que esse é um momento muito importante na oração, de você abrir a sua boca. Eu sei que o Senhor já sabe tudo o que a gente faz, ninguém esconde nada, né, do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos falar, né, e pedir perdão. Então, esse é o momento. Depois eu passava mais 5 minutinhos, gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo, agradecendo a Deus pela minha família, por Ele ter me escolhido, por fazer parte do reino dEle, né? A gratidão, sempre a gratidão ao nosso Pai. E aí eu passava mais 5 minutos fazendo os meus pedidos pessoais, né? Aquilo que eu queria, aquilo que desejava, e nesse momento eu sempre pedia ao Espírito Santo que ele me guiasse, me direcionasse de acordo com o coração dele, para que a minha oração fosse de acordo com a vontade do Senhor. E depois eu orava pela família, pelos pastores, pela igreja, né, pelos seus irmãos, enfim, pelos outros pedidos, né? E a gente fechava a oração e aqui você retornava novamente. Então essa roda ela me ajudou bastante, mesmo você pode fazer, certo? Você mesmo pode fazer essa rodinha e isso vai te auxiliando na hora de você orar. É uma coisa bem prática que me ajudou bastante. Amém? E continuando a nossa lição, então, nós vamos para o nosso tópico número 3. Lições que podemos aprender da vida de oração de Jesus. No nosso primeiro texto que lemos no início da aula, lá em Lucas capítulo 22, nós vemos a passagem onde Jesus vai para o monte ali do Getsemane com seus discípulos e ele se afasta dos seus discípulos para orar, não é verdade? E aí ele quando volta encontra seus discípulos dormindo, né? Então nessa passagem nós podemos aprender algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. E a primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina é a lição da humildade. Acompanha comigo. Sabemos que o mais importante não é a postura física quando oramos, porque Deus olha em primeiro lugar para o coração. Sempre quando você for orar, meu amado, peça ao Espírito Santo antes que quebrante o seu coração. A palavra do Senhor diz lá em Salmos que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E o Senhor, Ele nos ensina justamente a sermos humildes, não sermos presunçosos, não acharmos que somos alguma coisa diante de Deus, né? Algumas pessoas se enganam em achar que Deus escuta melhor ou que a oração é mais ouvida quando as pessoas falam aquelas palavras bonitas, aquelas palavras eloquentes, às vezes até que você nem entende, mas você fica com aquela boca aberta. Ó, que oração linda, né? Mas essas palavras geralmente não, vamos dizer assim, se não refletir a verdadeira adoração do seu coração, de nada adianta. De nada adianta, né? É muito mais valioso para Deus a sua oração com suas palavras simples, mas que elas sejam sinceras, que elas sejam humildes de sua parte, né? Do que você falar palavras eloquentes, lindas, vazias, né? E essa é uma das lições que o Senhor nos ensina.
3.2, a lição da ação do sobrenatural. Acompanha comigo. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Gente, a resposta de Deus àquela oração de Jesus, ela foi imediata. Mas vocês lembram que Jesus pediu ao Senhor: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento, né? Porém, assim também é nas nossas vidas. O Senhor, ele pode ter uma resposta imediata. E essa resposta imediata pode ser um sim, pode ser um não, ou pode ser um pouco espera mais. Mas nós temos que saber sempre que o Senhor, ele nos escuta e o que o Senhor responde, né? Inclusive quando para providenciar coisas especiais, como foi no caso de Jesus. Deus enviou os seus anjos para fortalecer, para ajudar o próprio Senhor Jesus. E não é diferente na nossa vida. Saiba que quando você ora, o Senhor abre os céus e envia a sua resposta, né? E Ele pode enviar até anjos para entregar aquilo que você precisa, entregar aquilo que você necessita. Então, creia no sobrenatural, creia nos milagres. E elas acontecem quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. E no 3.3, a lição do combate espiritual. O apóstolo Paulo, ele sempre nos ensina que quando nós oramos é como se nós entrássemos numa batalha. E é verdade, a oração é uma batalha no mundo espiritual. Enquanto você está orando, anjos intercessores estão ao seu dispor, guerreando por você, né? Lembra da oração de Daniel, que Daniel jejuou por 21 dias? Né? A palavra do Senhor diz que quando Daniel orou, lá no primeiro dia, a palavra de Deus diz que Deus já tinha respondido de imediato. Porém, não chegou a Daniel de imediato porque tinha enfrentado batalhas no meio do caminho, né? Ele tinha enfrentado resistência no meio do caminho, mas à medida que Daniel permanecia, perseverava em oração, essas batalhas iam sendo vencidas e a resposta e a solução, o milagre do Senhor chegou até a vida do Daniel. E isso é o que acontece nas nossas vidas, meus amados. Existe uma batalha, como o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Amém? E aí nós vamos chegar na nossa conclusão da nossa lição de hoje, né? E eu gostaria que você lesse comigo o segundo parágrafo que tem aí na sua revista, na conclusão. Diz assim: ensina-nos a orar. Tá lá em Lucas 11:1. Né? É interessante observar que o discípulo que fez este pedido ao Senhor reconhecia que a oração é fundamental para a vida cristã sadia. Ele não disse ao Senhor: ensina-me a pregar como tu pregas, ou ensina-nos a curar como tu curas. Ele simplesmente pediu o mais importante de tudo: ensina-nos a falar com Deus. Que essa seja sempre a nossa intenção maior, é de sabermos nos comunicar, de sabermos nos relacionar com o Senhor. Amém? E aí também fica para vocês os nossos desafios bíblicos. Por favor, não deixe de responder. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar nos nossos grupos oficiais aí da igreja, né? Que os pastores, nós vamos estar respondendo às suas dúvidas, aos seus questionamentos. Amém? Então, nós encerramos por aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus.